Olá, olá, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui em mais uma aula. Provavelmente se você está vendo esse vídeo aqui é porque você já estudou o nosso mini curso de violão. E se você gostou, já vai deixando o seu like e comenta aqui abaixo o que você achou desse material. Nesse vídeo eu vou te explicar os 3 maiores segredos para aprender a tocar violão. Afinal de contas, que segredos são esses que você precisa saber para você multiplicar o seu conhecimento 10 vezes mais, beleza? Então, vem comigo para a tela do computador para eu te explicar isso aqui passo a passo. Agora só depende de você. Vamos lá? Ok, a gente está aqui na tela do computador. Eu tenho coisas muito importantes para poder te falar agora, tá? Eu vou resumir pelo menos aqui uns 20 anos aqui de aula de música para poder falar com você. Eu vou falar de forma rápida, vou tentar não dar muitos exemplos para a gente ir direto ao ponto. Então vamos lá, presta bem atenção, se for o caso já anota aí, beleza? Os 3 maiores segredos para aprender a tocar violão. Ótimo. Primeiro, o que você precisa entender é que tocar violão, assim como qualquer instrumento musical, está sustentado sobre 3 pilares: melodia, harmonia e ritmo. Então, quando alguém toca violão, né, o que essa pessoa faz? Basicamente é o seguinte, ó, a pessoa canta e toca, beleza? E o que você precisa estar ciente sobre isso? Quando ela canta, ela está emitindo sons, cada som é uma nota musical e é uma nota após a outra. Ou seja, quando ele canta, ele está fazendo algo ligado à melodia, ao pilar da melodia. E quando ele toca? Quando ele toca, geralmente ele está fazendo um ritmo numa mão e os acordes na outra. Então, isso é o ritmo mais a harmonia, que são os acordes. A harmonia são as combinações das notas musicais. Mas, bom, o que são esses 3 segredos que a galera não fala que está ligado a isso aqui? Os 3 segredos é que tudo que você fizer sobre estudos musicais vão estar ligados a alguns desses 3. Você tem que dividir esses 3. Vamos lá, vou revelar aqui de um jeito mais simples. Então, eu tenho um caderno aqui de estudos musicais, ou seja, coisas que eu vou anotando do meu desenvolvimento musical. Então aqui, o segredo é o seguinte, por isso que tá aqui, ó, 3 assuntos, tá? Tá ali, ó, aqui, harmonia, melodia, ritmo, beleza? Quando a gente para olhar aqui, ó, a gente tem teoria da música, técnica que está ligada à prática, percepção que está ligada ao ouvido, repertório que está ligado às canções, improvisação que está ligado a desenvolver essa criação. E na verdade, está tudo ligado aqui. Então, o que seria o primeiro segredo? Que é o segredo da harmonia. O segredo da harmonia está ligado a você estudar acordes. É muito importante você estudar acordes para você saber as combinações das notas musicais, tá? O que é a harmonia primária? O que é a harmonia secundária? Qual que é a formação dos acordes, tá? O que mais aqui? A você aprender a identificar os acordes de ouvido maior, menor, né? Depois que você estudar isso, você vai ter uma outra matéria que é a harmonia funcional, que aí já é para quem quer ir para um lado mais aprofundado. Então esse é o grande segredo. Primeira coisa, tá? Procura estudar os acordes, a perceber os acordes, ouvir esses acordes. Aí você vai criar uma ponte. Quando você criar essa ponte, você vai estar criando uma ponte entre a harmonia e a melodia, tá? A melodia nada mais é do que notas tocadas uma após a outra. Porém, ela vai ter algumas regras, tá? Ou seja, você vai estar ligado a escalas. Então, num segundo momento, é interessante você se ligar em escala diatônica, escala cromática, para você começar a entender. Principalmente os iniciantes, é legal entender sobre escala cromática, porque nos primeiros momentos você já vai ter que afinar o seu violão. E para afinar o seu violão é necessário você ter o conhecimento da escala cromática, tá? E é um ótimo material você estudar harmonia, depois melodia. Porém, entender que nenhuma dessas pode ser primeiro. Eu não posso chegar para você e falar, estuda primeiro isso, estuda primeiro aquilo. Não, você vai ir para aquela que você tem mais facilidade. Porque logo em seguida você vai ter o ritmo.
Mas qual é o problema de estudar o ritmo primeiro aqui, nesse caso? Porque se você tiver com o violão e você estiver estudando o ritmo, do que adianta você ficar tocando o violão se você não tiver pelo menos um acorde, ou seja, se você não tiver pelo menos um mínimo de harmonia? Entende? Então eu poderia dar N exemplos aqui, e esses são os 3 segredos, tá? Deixar para estudar o ritmo depois que você aprender um pouquinho sobre o acorde. E deixar para estudar a melodia depois que você entender que a melodia, ela é nota tocada após nota. Então não adianta você ir para o violão e tocar nota após nota se você não tiver um fundo. E o fundo, na verdade, é o quê? A harmonia. Mas não adianta também você estudar tudo sobre harmonia, depois estudar tudo sobre melodia, depois estudar tudo sobre ritmo. Não é assim que funciona. Você precisa intercalar. O grande segredo, a junção desses 3 pilares, desses 3 segredos, é juntar tudo e colocar de um jeito organizado. Deixa eu fazer uma explanação sobre isso. O que isso tem a ver com a sua zona de conflito? O que isso tem a ver com a sua zona de conforto? O que isso tem a ver com o seu aprendizado de verdade? Vem comigo para os slides para a gente expandir isso. Os 3 segredos estão ligados: harmonia, melodia e ritmo. Não estude cada um separadamente. Isso vai acontecer ao mesmo tempo. Deixa eu dar um exemplo simples antes da gente explanar isso aqui. Um carro. Se o carro tiver só a parte elétrica, ele não vai funcionar. Ele vai precisar da outra parte mecânica. Se o carro tiver só a parte mecânica e a parte elétrica, ele também não vai funcionar, porque ele vai precisar do combustível. Só que a partir do momento que você dá a partida no carro, existe uma peça ali dentro do carro ali, que eu esqueci o nome aqui agora, eu acho que é alternador, que ele gera uma nova energia que faz com que o carro continue funcionando, que as outras peças funcionem normalmente, porque senão você dá a partida, ele vai ficar funcionando e depois de um tempo ele vai acabar morrendo. Por quê? Porque se ele não manter aquela energia de alguma forma, recarregar aquela energia, ele não vai para frente. Aqui na música, no caderno de estudos, acontece a mesma coisa. E ninguém revela isso. Geralmente as pessoas falam, a gente vai aprender harmonia, e só fala de harmonia. A gente vai aprender melodia, só fala de melodia. Só vai aprender isso. Ritmo, só fala de ritmo. Não, você precisa intercalar esses estudos. Vamos explanar isso aqui dentro do conceito de educação musical. Qualquer coisa que você aprenda está em um desses 3 aqui, beleza? Só que o que manda são as suas ações. E quando você coloca alguma coisa em prática, tende a dar algum resultado. Se você não aprendeu a tocar violão até hoje, é porque você tem feito coisas que não vão te levar no objetivo que você quer. Então, o que acontece é que você está em alguma zona de conflito. Não tem como eu falar sobre todas as zonas de conflito, mas eu separei 10 zonas de conflito aqui no papelzinho para poder explicar bem rápido para essa aula tentar ser mais objetivo. Esse conflito acontece com o que eu escrevi aí para você. É o que você acredita versus o que você faz. O que manda mesmo é o que você faz. O que você acredita é onde vem a fonte da informação. Deixa eu te dar alguns exemplos, que são os 10 que eu anotei aqui para você. O primeiro é o dom. Tem gente que só acredita que vai aprender a tocar violão quem tem o dom. Na verdade, o dom nada mais é do que a pessoa que tem facilidade em aprender a tocar violão comparado com uma pessoa que não tem muita facilidade. Então, aquela que tem facilidade, eles falam que é dom. Na verdade, isso é uma pura mentira. Qualquer pessoa pode aprender a tocar violão. Só que algumas pessoas vão aprender mais rápido do que outras. Acabou, beleza? Outra coisa, as pessoas falam, não vou fazer aula de violão não porque fulano aprendeu tudo de ouvido, nunca teve professor. Essa é a maior mentira de todos os tempos. Caso você não saiba, né, eu sou formado em música pela Escola de Música da Universidade de Minas Gerais e um dos meus trabalhos no final do curso, meu trabalho de conclusão, foi sobre educação à distância. E o que acontece é o seguinte, se você não sabe, se você pegasse uma pessoa do zero, uma pessoa que nasceu lá e tal, viveu e não tem referência nenhuma, me desse um violão todo desafinado na mão dela, ela não ia conseguir aprender nada. Agora, as pessoas que aprenderam a tocar de ouvido, que são esses exemplos que as pessoas dizem por aí, acontece da seguinte forma. Ela tá com um violão ali, ela tem uma referência, e ela vê alguém tocando, ou ela ouve no rádio, ou ela lê algum livro, alguma apostila sobre isso, e aí ela começa a entender sobre alguns movimentos. Então aquilo já é a aula. Então não existe esse negócio de fulano aprendeu, nunca teve professor. Ele viu televisão, ele ouviu rádio, ele ouviu essa informação em algum lugar, e aquilo
constituiu os professores dela, beleza? Então não acredite nisso, tá? Era uma pessoa que simplesmente combinou essas duas coisas. Era uma pessoa que tinha um dom, uma facilidade, e foi lá e pegou essas referências e colocou em prática, ou seja, ela fez alguma coisa, beleza? Outra coisa, sou velho demais para aprender. Não existe essa coisa de velho demais para aprender. É claro que, se você comparar um jovem, né, uma criança, um adolescente, com um idoso, é claro que os jovens, adolescentes, tendem a aprender mais rápido do que a pessoa de terceira idade. Porque a pessoa de terceira idade já está com os músculos diferenciados e tudo mais. Mas você pode começar a aprender a tocar violão com qualquer idade, beleza? Isso é uma mentira. As pessoas falam, tenho dedos curtos demais, não consigo aprender a tocar violão. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, beleza? Olha só, não existe esse negócio de dedos curtos demais. Você pode aprender a tocar violão com qualquer jeito. É claro que existem casos de pessoas que realmente têm deficiências e têm os dedos curtos. É uma pessoa deficiente. Para essas pessoas existem violões adaptados, violões menores, que elas podem tocar também. Então, na maioria dos casos, tá? 99% dos casos que eu já vi na internet, não tem nada a ver com isso. Outras pessoas falam, não tenho tempo para investir no violão. Nesse caso, eu sou curto e grosso, tá? Quando a pessoa fala, não tenho tempo, eu geralmente viro e falo, olha, então não começa. Porque você vai precisar de tempo para poder treinar, para poder colocar em prática aquelas coisas, para você ter o resultado. Se você não tem tempo para poder colocar em prática, você não vai ter resultado. E vai começar culpando 3A, B, e isso não vai te levar a lugar nenhum, beleza? Outra coisa que pode te atrapalhar nessa questão, aí, ó, as pessoas falam, eu sou canhoto e não tem aula para canhoto. Na verdade, isso aí pode ser um problema em determinados casos, mas eu vou dar alguns exemplos. O mundo foi feito para a maioria das pessoas que são destros. Então, quando você compra um carro, por exemplo, você não compra o carro com a marcha do lado invertido porque você é canhoto. Você vai se adaptar. E vão ter pessoas que vão ter dificuldades, ou seja, tem pessoas que são destros que têm dificuldade em dirigir e tem pessoas canhotas que têm dificuldade em dirigir. Tem pessoas destras que têm facilidade em dirigir e tem pessoa canhota que tem facilidade em dirigir. A questão não é essa. A questão que eu indico para as pessoas é a seguinte. A maioria dos violões que você encontra por aí é para destro. Então, vamos supor que você está tocando numa rodinha e tal, papá, e arrebenta uma corda. E tem outra pessoa com um violão. A chance desse violão ser para destro é muito grande, porque as cordas estarem invertidas é uma chance mínima. Então, se você aprender, se você é canhoto e aprende a tocar violão do lado destro, você não está errado. Então, eu sempre falo, tenta tocar do lado destro. Se você ficar um mês inteiro treinando e não conseguir tocar nenhuma música com a metodologia certa, né, depois eu vou falar sobre metodologia, acontece que aí sim você pode trocar as cordas e ir para o lado que você tem mais facilidade, que é o lado canhoto. Mas isso não é empecilho, tá? Outra coisa, as pessoas falam, não possuo violão. É fundamental você possuir um violão, ou pelo menos pegar emprestado. Por quê? Porque você precisa colocar em prática. Lembra que eu comentei, falei agora há pouco, são as suas ações. Então logo se você não tem um violão, não tem para colocar em prática, não vai adiantar. Não importa se é um violão de corda de aço ou corda de nylon. Não crie empecilho. Vai direto, tá? Ou compra um violão ou pega um emprestado para poder tocar, beleza? Outras pessoas falam, Daniel, não tenho dinheiro. Isso aqui eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina uma pessoa que quer ser um borracheiro, por exemplo. E eu peguei esse exemplo, eu vi isso na internet e só estou replicando isso aqui para você. Um borracheiro, geralmente, ele vai lá, tem um pneu furado e vamos supor que tem um, sei lá, um prego lá, um parafuso. Se você não tiver pelo menos um alicate para você poder tirar ali, não tem como você ter uma borracharia. Então, existe um mínimo de investimento. Na área da música, a mesma coisa. Ah, eu quero aprender a tocar violão, mas eu não tenho dinheiro. Você precisa de dinheiro para comprar o violão, para comprar corda e tantas outras coisas. Mas isso não é questão de dinheiro, é uma questão de prioridade. Beleza? Depois eu falo mais sobre isso também. Continuando. As pessoas falam, meu sonho é aprender a tocar violão. Eu ouço tanta gente falando isso, principalmente mandando mensagem pelo WhatsApp. Ah, o meu sonho é aprender a tocar violão, mas está no futuro. Você precisa agir agora, beleza? É pegar o que você tem à disposição agora e, se o seu sonho é aprender, não precisa você ficar falando para as pessoas, meu sonho é aprender. Não, vai lá e mostra através dos seus atos que você vai aprender, que você está aprendendo.
e não que você vai aprender no futuro, beleza? Então isso é uma coisa que te deixa numa zona de conflito. É ficar imaginando o que vai acontecer. Não, já está acontecendo. É agora. É ver essa aula até o final. É comentar essa aula. É participar. Entendeu? É realmente fazer uma aula. Beleza? Continuando. Metodologia. Essa parte aqui eu tenho que chamar a atenção. Por quê? No caso de pessoas que querem aprender a tocar violão online, que vai bater direto com essas pessoas aí que falam que não tem dinheiro, a metodologia tem que ter uma janela aberta à parte para a gente poder tratar dela, tá? Então, dentro da metodologia, o que eu tenho a apresentar para você? Ela se origina através de livros e teorias, beleza? Ou seja, quando você tem um livro que alguém escreveu e ele falou sobre alguma coisa de música. Por exemplo, eu tenho alguns livros aqui, vou ver se eu acho algum livro de música aqui, por exemplo, tá? Deixa eu dar pausa aqui no vídeo, eu volto já já. Eu não achei nenhum livro específico de violão, mas aqui tem pedagogias em educação musical. Aqui tem algumas pessoas que têm teorias, por exemplo, Emily Jacques Dalcroze, Zoltan Kodaly, Edgar Willems, Carl Orff, Maurice Martinoff, Shini Suzuki, Gertrude Meyer, John Painter, Raymond Murray, que é o Murray Schafer, né, mais conhecido como Schafer, John Ziutaki, bom, enfim, só aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, educadores musicais, aqui eles estão falando de música, mas a gente poderia pegar ali N outros que falam sobre mais coisa direcionada a violão. A verdade é que cada um tem uma metodologia e ela vai originar na ideia da pessoa. Esses caras, em algum momento, eles tiveram uma ideia e escreveram livros, teorias. A questão é, qual metodologia você está utilizando? Como é que você vai sair bem no meio dessa metodologia? Lembrando que essa metodologia vai ter os pilares que eu apresentei lá no começo. Melodia, harmonia e ritmo. Mas cada um vai trabalhar isso de uma forma diferente. Aí vem uma questão. Não vamos tratar de um assunto macro. Não. Vamos pegar isso nos pormenores. Você quer aprender a tocar? Beleza. Como é que você está fazendo? Eu tenho aula com alguém. Mas essa pessoa, ele é músico ou ele é professor? Nossa, isso aqui daria um vídeo só para isso, mas depois eu falo, vou só resumir rapidinho. Tem muitos músicos, cara, que toca muito e não sabe ensinar nada. E tem muitos professores que sabem ensinar muito bem e não tocam muito bem. Então, mas o que você precisa? Você precisa de uma matéria, você precisa de uma metodologia, um caminho para seguir, um exemplo, beleza? Então não confunda um cara que toca muito bem com um cara que sabe ensinar muito bem. Só que existem um que toca muito bem e o que ensina muito bem. Mas você tem que estar muito mais ligado a essa esfera aqui, ó. Professores, porque você não precisa de alguém para ficar tocando, fritando na sua frente e tal. Se você quiser fazer isso, ótimo, mas você não precisa disso. Você precisa de alguém que te dê uma orientação, que te dê um caminho, que te fala, que não te esconda nada, beleza? Bom, é necessário seguir um rumo, ou seja, é necessário seguir um método. Este aqui, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? São exemplos desses caras aqui. Eu vou pedir licença para esses grandes pensadores aqui e vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um método de violão, eu mesmo escrevi, tá? Chama Violão Facilitado. Resumidamente aqui, olha só. Aqui no começo, eu até falo aqui, ó, sobre... eu falo sobre as partes do violão, cifra, falo sobre os acordes simples e tudo mais, né? Músicas cifradas. Bom, isso aqui é uma metodologia que eu acredito que são os primeiros passos que uma pessoa tem que ter para poder aprender a tocar violão facilitado. Por isso que o nome é violão facilitado, né? Muitas pessoas entram em contato comigo, Daniel, mas eu quero adquirir esse método. Não, o caminho não é esse, não é você ir lá e adquirir um método. A questão é você se organizar. Você está com tempo para poder treinar? Você está realmente agindo? Você está realmente fazendo alguma coisa? Talvez esse aqui seja um momento de avaliação. Pausa esse vídeo aqui agora, coloca no comentário o que você tem mais dificuldade, entendeu? Por que você não está aprendendo? Daniel, não estou aprendendo a tocar porque minha dificuldade é essa. Não coloca 10 milhões de coisas, coloca uma coisa só. Resolve aquela coisa, depois você coloca outra. Resolve, ou seja, comenta, participa. É assim que a gente chega no próximo passo. Mas não adianta nada eu chegar até aqui nessa aula e te falar de problema,
se eu também não te falar de solução. Então agora, a partir de agora, eu vou te falar sobre as soluções. Você ainda não começou porque você não sabe de algumas coisas. E se você soubesse disso, por exemplo, ó, violão previne contra o Alzheimer quando você tiver com idade mais avançada. O violão previne contra a ansiedade, principalmente em momentos, né, que você está sozinho aí. Aumenta, melhora a sua comunicação, ou seja, pode dar um upgrade na sua profissão, tá? Melhora a sua qualidade de vida em N aspectos, saúde, financeiro, relacionamento e tudo mais, tá? E em muitos casos é usado como fisioterapia. A pessoa movimento dos dedos, movimento dos braços, né? Da mão, tá ligado à dança e tudo mais. Tem mais coisa, né? É muito usado em tratamento de autismo. Quando eu dava aula numa igreja perto da minha casa, eu tive alunos autistas e através da música eles se desenvolviam de forma diferente, né? Pode propiciar aí alguns romances, né? Então, às vezes você é um jovem e quer conquistar uma garota e tal, você pode tocar, ou você é uma pessoa que já é casada há muito tempo, quer fazer homenagem para alguém, toca aquela música que ela gosta, você vai ver que isso aí pode fazer uma grande diferença. Aumenta a sua inteligência, tá? Trata da sua solidão. Tem pessoas que se sentem solitárias, tem pessoas que têm esse problema. O violão ele é um grande companheiro, né? Até melhor mesmo do que o cão, né? Que tá ali, né? Isso é uma coisa que a gente pode discutir, mas em outro momento, tá? E em muitos casos ele pode te dar dinheiro. Por exemplo, no meu caso é uma questão de profissão. Eu dou aula de música, então violão para mim, além de tudo isso, além de eu estar fazendo tudo isso e outras coisas que eu poderia dizer aqui, eu ainda estou ganhando dinheiro com isso também, porque eu dou aula de música, eu tenho aqui meus ganhos pelo YouTube, por outros locais, através da música, né? E tem meu curso de violão online também. Então, assim, tocar violão para você, tá? É desenvolver prática ligada à teoria comprovada. Essa é a solução. A solução é você entender quais essas práticas, né? Só que para você fazer isso, você vai ter que saber quais são essas teorias e quais teorias são essas. Mais uma vez, eu poderia ficar aqui muito tempo, afinal de contas eu dou aula há mais de 20 anos. Eu vou te mostrar duas teorias aqui incríveis, né? A primeira delas aqui vai estar ligada ao Howard Gardner, que são as inteligências múltiplas, tá? Ele fala sobre inteligência linguística, lógico-matemática, espacial, inteligência corporal sinestésica, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, inteligência musical e inteligência naturalista. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, dentre todas essas coisas, ele colocou música como uma inteligência. Ele é um pesquisador muito respeitado e colocou a música, deixa eu até colocar aqui, ó. Ele colocou a música ligada a essa coisa de inteligência e não a uma coisa solta. Então a música, você pode entender a música de uma parte separada ali do cérebro, segundo a teoria dele, beleza? Ele até coloca aqui, ó, inteligência musical possui uma enorme sensibilidade e conhecimento em relação às várias nuances da música. Então é um jeito que você percebe, beleza? Outra teoria que eu poderia falar muito aqui é a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, que é uma teoria, né, comprovada de Harvard, né, da Universidade de Harvard. Então aqui você tem aprendizagem passiva e aprendizagem ativa, ou seja, aprendizagem passiva é quando você aprende boa. Aprendizagem ativa é quando você aprende de verdade. Então aqui, ó, como é que você tem uma aprendizagem passiva? Você lê, ou seja, você lê um método, né? Assim como eu falei, você pega um método, lê, você vai ter. Você escuta, que é como se essa aula tivesse num podcast, por exemplo. Você vê, ou seja, vê alguém fazendo através da videoaula e tal, né? Aí você tem o ver e escutar, ou seja, você vê a videoaula e escuta, né? E isso aqui tudo tá ligado a essa inteligência passiva. Aquela coisa que eu falei há um tempo atrás, eu conheço fulano que aprendeu tudo sem ter professor. Ele tá aqui, ó, dentro da aprendizagem passiva. Mas como é que você aprende de verdade mesmo uma coisa? Tá aqui embaixo, aprendizagem ativa. É quando você conversa sobre essa coisa, você debate, você produz, você classifica, você numera, você define. Então isso é quando você começa a ter essa aprendizagem ativa. Lembra que eu falei para você agora há pouco? Comenta esse vídeo, clique em curtir, manda para um colega seu, ou seja, aqui você está fazendo o quê? Você está
criando uma nova possibilidade. Você cria uma possibilidade para conversar sobre isso com alguém, para debater isso. Eu falo aqui uma coisa, você coloca no comentário, ah, não concordo com isso, ou não concordo com aquilo. Nós vamos aprendendo junto, tá? Você reproduz o que eu estou falando, ou seja, você fala isso para outra pessoa, você classifica isso, pô, eu acho isso que o Daniel falou faz sentido, eu acho que isso não faz. Você classifica, você numera, você define, beleza? E isso aqui propicia, essas ações propiciam 70% do seu aprendizado. Praticar, ou seja, colocar em prática o que eu estou te falando nessa videoaula, é 80% desse aprendizado. Olha só. E ensinar outras pessoas o que eu estou te falando aqui, ou seja, a partir do momento que eu ensino outras pessoas, eu aprendo muito mais. Então isso é 95% do aprendizado. Então como é que você coloca solução em todos esses problemas que eu falei até para você? Faz isso, cara. Participa. Conversa, debate, produz, pratica. Lembra que eu falei? Ação, coloca ação. Ensina outras pessoas sobre isso, tá? E aí você vai ir muito mais além. E eu vou agora que a gente está aqui no final dessa aula, a gente termina aqui o nosso aprendizado inicial. Eu vou deixar aqui abaixo algumas ideias que vão fazer você vir para cá, para a aprendizagem ativa, de um jeito assim, muito rápido. Daniel, o que eu posso fazer agora para eu ir para a aprendizagem ativa, assim, top da galáxia, rapidão? Vou te mostrar aqui. Bom, abaixo desse vídeo eu vou deixar um link do grupo de WhatsApp, ou seja, você vai vir aqui na descrição do vídeo do YouTube, ou qualquer página que você estiver vendo, não sei onde você vai estar vendo, entra no grupo do WhatsApp. Daniel, como é que funciona isso? Pode ficar hiper tranquilo. Funciona da seguinte maneira. Eu criei vários grupos do WhatsApp, tá? Em que quando a pessoa entra, o grupo é silenciado. Ninguém posta mensagem lá, só eu. E o que eu posto lá? Eu posto dica de violão, para você ver a videoaula e colocar em prática. Tudo isso assim, você vai entrar no grupo, é gratuito, você não vai pagar nada por isso. Quando você quiser sair também, você pode sair, não tem problema não. Por quê? Porque eu melhoro quando eu ensino outras pessoas alguma coisa. Então eu estou sempre fazendo isso. É a minha profissão. Eu estou sempre fazendo e estou sempre melhorando e estou ajudando outras pessoas. Então quando eu ajudo vocês aqui, eu também me ajudo. Então tá aqui na descrição do vídeo. Ah, Daniel, mas eu não uso o WhatsApp, não tem problema. Eu também coloquei aqui abaixo o grupo daquela outra ferramenta, do Telegram, né, que eu escrevi aqui. O Telegram, o que é o Telegram? O Telegram é um aplicativo igualzinho ao WhatsApp, mas ele é mais intimista. Ele, quando você entra, você tem um pouco mais de liberdade ali dentro, porque você também vai ter um grupo que é silenciado também. Daniel, mas por que você silencia seus grupos? É para não virar bagunça, porque muita gente que entra em grupo quer falar sobre política, quer falar sobre um monte de coisa, e os nossos grupos eles são para falar de música. Mas como é que funciona o grupo do Telegram? É muito semelhante ao do WhatsApp. Toda vez que eu coloco alguma dica na internet, eu vou lá e posto lá no grupo. E aí as pessoas ficam sabendo das coisas que estão acontecendo, né? Para poder aprender a tocar violão. Basicamente é isso, tá? E também tem o e-mail. Cara, a ferramenta do e-mail, para mim, ela é a mais top de todas. Porque através do e-mail eu consigo mandar a pessoa para uma matéria completa, né? Coisa que pelo WhatsApp é um pouco mais difícil, por uma questão de trabalho mesmo, de logística, porque você imagina, eu tenho que dar aula, tenho que mandar link para o WhatsApp, pro Telegram, por e-mail não, por e-mail eu consigo programar uma sequência de e-mail para você receber, e aí você pode ver matérias inteiras, ou seja, você pode aprender sobre ritmos mais elaborados, uma teoria mais completa, um vídeo mais elaborado sobre aquilo. Tudo através de link do YouTube, online e tudo mais. Então aqui a gente, de certa forma, termina o nosso estudo do mini curso de violão que eu disponibilizei para você, mas a gente começa um novo estudo, que é um estudo mais ligado à teoria, um estudo mais ligado para poder saber os segredos que estão por trás do violão mesmo, tá? E como é que funciona o e-mail? A partir do momento que você informa o seu e-mail, aí no link que eu deixei para você, você vai informar lá seu e-mail e tal, você vai entrar numa lista, e essa lista eu mando esse conteúdo para essa lista. Você pode sair a qualquer momento também, tá? Não é aquele site que você informa o seu e-mail e não vai sair nunca mais, não. Você pode sair a hora que você quiser. E aí você vai começar a receber dica.
dica no e-mail. Olha, eu sou o Daniel D'Arezzo, estou aqui, hoje eu quero falar sobre a música Menina da Porteira. Aí eu vou falar, hoje eu sou o Daniel D'Arezzo, hoje eu quero falar sobre a música gospel do fulano. Hoje eu quero falar sobre uma matéria completa sobre a teoria de como fazer solos mais rápidos. Hoje eu vou falar sobre como a gente pode aprender a tocar música mais versátil. Enfim, é um material incrível aí para você também, tá? Então faz a sua parte. O que é o mínimo que você tem que fazer agora? É parar de ficar falando, eu queria tanto aprender a tocar violão, e ir lá realmente fazer a sua parte. E eu sei que vai ter muita gente aqui que vai ter algumas dúvidas. Deixa eu te alertar aqui no final. Por isso que eu gosto que as pessoas vejam os vídeos até o final. Eu sempre deixo uma novidade no final dos meus vídeos, né? Veja até o final que vocês vão gostar. Lá no começo do vídeo eu falei, vou te ensinar sobre os 3 segredos, maiores segredos do violão, mas eu separei aqui no vídeo muito mais do que os maiores segredos. Eu separei para você a nata. O que você precisa saber, que são teorias aplicadas. O que a gente faz realmente para aprender. E quando você coloca isso em prática, você toca qualquer coisa. E não simplesmente uma coisinha aqui ou outra coisinha ali. Beleza? Então fica aí esse vídeo que realmente é um resumo dos 20 anos de profissão que eu trouxe aqui para você, tá? Bom, basicamente é isso, faz a sua parte, entra nos grupos. Se eu fosse você, eu entrava nos 3, tá? Eu entrava no WhatsApp, no Telegram e no e-mail e ia acompanhando isso aí em prática e deixava de mimimi para aprender a tocar violão de uma vez por todas, tá bom? Sou Daniel D'Arezzo, vou ficando por aqui. Vai lá, entra aí e desembola aí com a gente. Um abração, até lá.